Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar, vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, dia 9 de dezembro, comigo, hoje num modelo um pouquinho diferente, professora Alessandra. Bom dia, Alê. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, pais, professores. Bem-vindos a mais essa aula com a gente. Como o Osmar disse, hoje eu estou num modelo um pouco longe, mais perto, né? Mas é só essa semaninha, semana que vem eu já estou de volta à ativa. E sabe, Osmar, Diga. tem um monte de bom dia já aqui, a galera já está bem acordadinha, assistindo e prestando atenção na aula, viu? Ah, que legal. Alê, explica para o pessoal do 6º ano por que você está remoto, é protocolo, o que é? Então, na verdade, é protocolo, gente. Eu tive contato com uma pessoa que testou positivo, né? Para aquela doença horrorosa que a gente já conhece. Então, como protocolo, até para não contagiar ninguém, né? Não transmitir para ninguém, embora eu ainda não saiba se eu estou ou não estou, o protocolo é ficar uns dias afastadinho, por isso que eu estou aqui. Mas não posso deixar de participar da aula do 6º, né, Osmar? Sem dúvida, a gente já está tão acostumado aí que é até estranho ficar sozinho aqui. Mas a gente toca o barco e vamos conduzir a aula normal. Tudo bem, Alê? Começar a aula? Tranquilo. Vamos começar então. Vamos olha sim. lá. Nosso diretor vai colocar para vocês aí, olha lá o que vai aparecer, o título da aula de hoje, que são os polígonos, tá? Aula do 6º ano, ensino fundamental, tá? E na sequência nós já vamos colocar aí, vai subir, opa, tá? Apareceu, olha, a habilidade selecionada para a aula de hoje, aqui para o 6º ano, EF06MA20, que ela trata de identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. O objeto de conhecimento são os polígonos e a classificação quanto ao número de vértices, as medidas de lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Vocês vão perceber que é uma aula bem leve, uma aula bem tranquila. São aqueles fundamentos aí que o pessoal do 6º ano já tem conhecimento, a gente já trabalhou anteriormente, mas sempre a gente reforça a ideia. O que é? A ideia é retomar esses conceitos, reforçar os conceitos e fixar naturalmente o pessoal a ideia, né, o conceito aí de polígonos, né? Fundamentar bem esses conceitos para a gente chegar lá 2021 ter um negócio mais tranquilo, né, Alê? Isso é verdade, Osmar. Existe, sim, essa necessidade, até por toda a situação na qual nós passamos, e por mais que estejamos no final do ano, a maioria dos alunos já entregou as atividades, as escolas já estão fechando notas, eu tenho certeza que ainda tem alunos, sim, acompanhando as nossas aulas e aproveitando esse momento para poder recuperar alguma coisa que ficou ainda meio defasado nesse processo, visto, como eu disse, toda a situação pela qual passamos esse ano, né? Ok, reforçar a necessidade do pessoal entregar as atividades para os seus professores. Nós somos muito cobrados, né, tanto no 6º, quanto no 7º, no 8º e no 9º, em relação a essa questão de se entregar as atividades. É extremamente importante que você entregue as atividades para os seus professores, para a gente terminar aí esses poucos dias, hoje é 9 de dezembro, pouco tempo aí para terminar o ano e começar 2021, página virada. Vamos começar a aula, então. Olha lá, nosso diretor vai colocar para vocês aí 6 figuras, tá? Bastante convencionais, bastante conhecidas. Então, temos aí a figura 1, eu não vou falar o nome delas, por conta que vai ter uma atividade justamente para identificar essa nomenclatura delas. Temos aí uma figura 2, também em vermelho, um pouco mais claro. Temos a figura 3 e temos a figura 4. Ainda a figura 5 e a figura 6, bastante coloridas. Tem um propósito, né? Chamar a atenção mesmo, né? O pessoal gosta de cor. E é essa a ideia. Perceba que essas figuras geométricas, elas são bastante comuns no nosso cotidiano, bastante comuns na nossa rotina. Inclusive, até o Guilherme vai fazer uma sobreposição aí, para a gente entender que com essas figuras, por exemplo, a gente pode brincar. Existem essas figuras, né, que são colocadas em formatos até de EVA mesmo, né? A gente brinca, eu tenho filhos pequenos, a gente brinca lá em casa construindo figuras e até a base para o Tangram, né, Alê?
Sim, como já usamos em algumas aulas, né, o Tangram, feito com EVA, e eu acho que é um material que nos possibilita, quando você fala dessa sobreposição, até nos possibilita conseguir experienciar mais, de uma forma um pouco mais real esse contexto, né, Osmar? É verdade, o pessoal vai fazer uma graça aí, né? Vai fazer uma sobreposição só para a gente ter uma ideia de como que a gente pode brincar com ela. Ó, olha lá, olha, ó, que legal. Ah, consegue enxergar ali o que a gente fez, não? Gostei do barquinho, hein? É legal. Esse pessoal da produção, a equipe aí são bons demais. Valeu, gente. Obrigado. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Atividade 1, Ale. Escreva, ó, reduzir elas, tudo bem? Então, o que a gente quer? A gente quer que você escreva o nome de cada uma dessas figuras geométricas. Olha lá, posicionadas aqui verticalmente, figura 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 minutinhos, porque essa é tranquilinha, e a gente já retorna com a Ale mandando as interações. Até daqui a pouco. Voltou, Ale? Voltou. Olha, Osmar, nós Oi. tivemos resposta sim, é praticamente uma unanimidade, Ai, tá que bom? legal. Mas, ó, os alunos da Escola Brizola, lá de Bauru, do professor Hugo, Aham. quadrado, losango, retângulo, triângulo, trapézio, pentágono. Aham. A galerinha do sexto C, da Escola Calderaro de Bernardino de Campos, também respondeu quadrado, losango, retângulo, triângulo, trapézio e pentágono, assim como os alunos da professora Patrícia e a aluna Radassa, do sexto A da Escola Antônio Fernandes de Registro. Ela respondeu 4 deles, tá? Beleza. Quadrado, losango e triângulo. Quem mais? O Bruno, do sexto B, da Escola João Arruda, Brasil, Guararapes. Quadrado, losango, retângulo, triângulo, trapézio e pentágono. A Júlia e a Olívia, da Peipil Antunes, também. Os alunos do sexto A, lá da Escola Mário Cosel, também. E todos seguiram por essa linha, Osmar. Eu só quero fazer um comentário antes de passar para você, que é o seguinte. Tem professor perguntando, né? Ah, fala da AP, da correção da AP. Professores, não somos nós que fazemos a correção da AP. Tá? Então, a gente não sabe informar se vai ter, quando que vai ser, como é que funciona essa parte, tá bom? Sinto muito, mas nesse ponto a gente não vai poder ajudar, não.
E para encerrar, Osmar, o Oi. aluno Gustavo Gazola Savazzi, lá do Padre Anchieta de Diadema, da escola de Padre Anchieta, lá em Diadema, também apresentou as mesmas respostas. O 6º ano está arrasando, Osmar. Legal, nenhuma novidade, algumas figuras bastante conhecidas, tá, do pessoal. Alguma confusão, às vezes, o pessoal tem quando a gente posiciona o losango, mas também não tem muita novidade, tá? A questão do trapézio também é importante, e aqui a questão, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então aí a gente está falando de um pentágono. Então não tem muita novidade. Vamos subir as respostas aí para o pessoal. Vou dar uma limpada aqui, tá? Quadrado, de fato, né? Losango. Segunda figura. Terceira figura é um retângulo. Retângulo é aquela figura que parece tão simplória, tal, mas ela tem algumas características assim bastante interessantes e peculiares que diferenciam, por exemplo, o quadrado do retângulo. Então a gente tem, né, umas certas cuidados, certas ressalvas quando compara essas duas figuras. O triângulo, tá, talvez o mais simples, talvez não, certamente o polígono mais simples de se construir, mas extremamente complexo na sua essência. Os professores de matemática têm a noção disso. Triângulos são figuras extremamente complexas e no decorrer aí dos anos e dos séries aí a gente percebe, a gente acaba descobrindo isso. Na sequência, o trapézio, e o trapézio tem algumas características, depois a gente vai descobrir isso aí, tá? E na sequência aí o pentágono, famosa figura, tá? Bastante conhecida, tá? Vamos lá para a atividade 2. Tá? Olha lá o que acontece. Na atividade 2, perceba que as figuras são as mesmas. Calma, a atividade não é a mesma. Observando as figuras atentamente, identifique pelo menos 2 características comuns a todas elas. É essa a pergunta. Então, você vai olhar aí atentamente os 6 polígonos, são polígonos, ok? Calmamente, bem coloridinhos, e identificar pelo menos 2 características comuns a todas essas figuras. 3 minutinhos e a gente já retorna. Até já.
Olha, Osmar, várias respostas, mas antes das respostas eu vou falar uma coisa, que o professor Fabrício está perguntando. Falem do matemática em casa, por favor. É assim, professores, nós tivemos uma enorme participação, a gente agradece muito, então nós estamos terminando de compilar os dados, porque foram muitas informações, tá bom? Esse ano vai sair esse resultado, não se preocupem, mas realmente foi uma participação assim, muito grande, nós estamos muito felizes e estamos compilando todas essas informações para poder também, né, não passar nada errado para vocês, combinado? E, ó, Osmar, em relação às respostas, os alunos da Escola Juraci, lá de Votuporanga, colocaram que todas são fechadas e possuem ângulos. Legal. Os alunos da professora Patrícia, 4 lados, 4 ângulos, lados paralelos, são polígonos, tá? A Laura, da Escola Odila Bento Mirarque, lá de Mauá, ela disse que todas têm pontas. O aluno Jean, da Escola Regina, ele falou ângulos, linhas retas e tem pontas. Estou lendo como eles escreveram, tá bom? Entendi. A Suelen, da Escola João Prado Margarido, todas têm linhas retas e todas têm lados paralelos, certo? Certo. A Amanda Moreira, do 6º A, disse que todos são formas fechadas e têm ângulos internos. A Júlia, ela disse que possuem ângulos e o Flávio, da Escola Fernando Campos Rosa, todas têm vértice, possuem ângulos, são polígonos. E aí, Osmar? E aí, o pessoal tá mandando super bem. Só falar aqui, ó, um abraço para o pessoal lá da Escola Chiruca, lá de Presidente Venceslau, diretoria de ensino lá de Santo Anastácio, professora Fabiana Baruta, com os alunos lá do 6º A e do 6º B. Olha, é verdade, a gente conseguiria enumerar aqui bem mais que duas características comuns a todas essas figuras, no caso aí, polígonos, tá? Então, a primeira aí que a gente escolheu, o pessoal também destacou, que todas são figuras fechadas, e aí já é uma característica dos polígonos, tá? Beleza? Tá? Na sequência, todas são formadas por segmentos de reta, ou seja, as linhas retas. Perceba que não tem curvas em nenhuma delas. Também é característica muito forte aí dos polígonos. E na sequência, aí, todas possuem ângulos. Todas possuem ângulos, pessoal da sonoplastia fazendo uma graça, muito legal, tá, okay, tá? Então, todas possuem ângulos. Existem mais características comuns a todas essas figuras geométricas, Alessandra? Existem, tá? E aí, naturalmente, cada um de vocês, né, a gente vai olhando, né, com aquele olhar um pouco mais atento, aquela coisa do perfeccionista e buscando as coisas não tão óbvias quanto parece. Mas são figuras bastante recorrentes, bastante comuns. Não me lembro agora, não sei se foi o professor Hugo, que falou que eles estão com a memória fresquinha em relação aos polígonos, porque já foi aula recente que a gente trabalhou essa ideia. E é um grande desafio, vou deixar para vocês. A gente produz uma aula em cima de polígonos, essa habilidade, e aí, pouco tempo depois, tem que produzir outra que não pode ser igual, mas tem que carregar as mesmas habilidades, as mesmas características. É um desafio bastante grande. Vale? Osmar, foi o Hugo, sim. Foi o Hugo que colocou isso, eu também vi, né? E aí é aquela história, os professores têm, como você disse, condições até de ampliarem isso, embora já tenha sido trabalhado algumas vezes pela gente no centro de mídias. É verdade. Vamos definir polígono, se bem que o pessoal com certeza já tem essa definição. E aí cada um carrega a sua particularidade na hora da definição. Eu, particularmente, sempre gosto dessa definição mais simples, mais objetiva. Lógico, existem aquelas definições mais elaboradas, mais profundas, mais extensas, vamos dizer assim, tá? Então, ó, todas as figuras e tantas outras, todas as 6 figuras e tantas outras com as mesmas características são chamadas de polígonos, e aqui a gente pode dividir a frase aí em duas, né? O gônus nos dá a ideia de ângulo, tá? E o poli aí, tá?
a ideia de muitos, né, os famosos polissílabos lá da língua portuguesa. Tudo bem? Olha lá, na sequência, então o quê? Existem muitas definições para polígonos, mas, de maneira simples, são todas aquelas figuras geométricas planas, fechadas, formadas por segmentos de retas, que são os lados e os ângulos. Ah, professor, eu preciso decorar todas essas coisas. Não, não precisa. O legal é que você entenda, o legal é que você compreenda. E não necessariamente que você decore. Existem coisas de matemática que tem que ter aquela questão da decoreba. Não vamos ser hipócritas aqui e dizer que não. Existe. Você tem que guardar determinados conceitos, determinadas definições. Mas o legal é que a gente acabe construindo essa ideia. E as propostas que a gente tem das aulas aqui, elas sempre vêm nesse sentido. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Tá, ok? E vamos lá para a próxima tela, que é a atividade 3. Ok? Os polígonos estão representados na nossa vida de forma de objetos, na forma de objetos, que utilizamos diariamente. Isso aí acho que é fato, tudo bem? Qual ou quais figuras abaixo podemos associar a definição de polígono? Aí temos a letra A, temos a letra B, temos a letra C e a letra D, e aí vocês mandam para a gente qual desses objetos a gente consegue associar com os polígonos. Tudo bem? 2 minutinhos e a gente já retorna. Até já. Diga, Lê. Então, Osmar, Oi. uma coisa que eu queria lembrar é que nem sempre os lados dos polígonos eles são paralelos, né? Sim. A gente precisa, né? Os professores estão comentando aqui para dar uma reforçadinha nisso. Respostas. O Miguel, do 6º B, da Escola Nadir Lessa, em Santo André. Ele disse que é a B e D. Opa, legal. O Guilherme, do 6º C, da Escola Francisco Camargo César, de Sorocaba, também B e D. O Lucas, da Escola Professora Eliana Andrés, de Itapevi, B e D. O Ale, B e D é unanimidade, tá? Ale, a professora Carmen, ela faz um comentário legal assim, que ela diz assim, manda as respostas dos alunos e diz que é legal visualizar os polígonos nos objetos que utilizamos no nosso dia a dia. Carmen, essa é a proposta. Muito obrigado pelo comentário. É essa a ideia. Às vezes a gente olha a simplicidade, né, de uma determinada atividade, mas ela tem todo um propósito por trás. É isso, Ale, desculpa. Imagina, sem problema nenhum.
Isso é verdade. Trazer essa relação com o dia a dia facilita bastante a compreensão da molecada, né? Dos alunos. Sim? Ó, o aluno Breno, da Escola Bento Pereira da Rocha, do Sul 1, ele disse que é a letra B Boa. só. Só? Certo? Só. O Paulo e a Laisa, da Luiz Henrique Marque, de Sumaré, B e D. Bruno e Anne, da Escola Olavo Hansen, de Mauá, B e D. Tiago, Ian e Sofia, da Escola Marina Sintra, B e D. E os alunos do 6º ano da Escola Lene, do professor Edilson, também B e D. Mas a maioria, o Osmar, colocou B e D. Legal, Ale. Deixa eu deixar um convite para o pessoal que está aqui assistindo as aulas do sexto ano, ficar também para assistir a aula do 7º ano. O professor Jonas vai conduzir a aula hoje, um pouquinho diferente, vai ter uma surpresinha aí, já ficam convidados para assistir a aula do 7º ano. Beleza? Tá? Vamos lá fazer os comentários? Olha, na realidade, aí a gente tem a questão, aí volta na própria definição, né, da ideia de linhas retas, que é uma característica dos polígonos e a outra dos ângulos. Onde que a gente visualiza isso aqui? Ó? Eu, particularmente, enxergo aqui nessa agenda, lá, vou grifar aqui, né? Vou destacar aqui apenas esses dois, tá? Identifico aqui no Note, né? Olha lá, a formação. Aqui, ó, olha, a formação do ângulo, tá? Tá meio, deixa eu trocar a cor disso aqui, tá? Colocar um vermelhinho aqui, ó. Olha lá. Identifico aqui, ó, o ângulo, identifico aqui, ó, as linhas retas, identifico ângulos, identifico linha reta, identifico os vértices das figuras, as linhas, né, que se a gente prolongar aqui, ó, as retas, elas vão se cruzar, coisa que a gente não identifica aqui, ó, por exemplo, na garrafa. Veja, não, é um objeto belíssimo, mas olha a ideia das curvas, né? Curvas são muito interessantes geometricamente e artisticamente são até mais interessantes que as linhas retas. Oscar Niemeyer que o diga, o grande arquiteto das curvas, e soube aproveitar, né? Muito, muito legal, tá? E aqui temos uma belíssima parafusadeira, eu adoro esse objeto, por isso que eu coloquei ele, muito legal. E aí o que você percebe? A ausência das linhas retas, né? Perceba que é uma figura aqui, eu estou fazendo um contorno meio estranho, né? Mas para quebrar toda essa ideia de polígono, né? Então, aí vamos subir a resposta, olha lá. Destaquei, olha lá, tá? E aí, o professor Tony me ajudou a fazer essa arte aqui, tá ok? Então, eu apaguei, sobrou aí a B e a D, a agenda e o notebook. Beleza? Então, é isso, tá? Vamos lá na sequência. Essa figura aqui, ó, olha esse monte de coisa, parece aula de língua portuguesa. Professor, tenho que decorar tudo isso? Lógico que não. A ideia é que você se habitue com essas palavras, e algumas delas muito, muito comuns, tá ok? E aí a gente está falando da classificação dos polígonos quanto ao número de vértices e lados. E aí temos o velho e famoso triângulo, talvez, né, o mais famoso de todos eles, que possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, para ser bem repetitivo. E aí temos os quadriláteros, né? O pessoal acha que todo quadrilátero é um quadrado e não é verdade. Inclusive a gente tem a ideia, né? O ser humano ele é muito regular, ele gosta da regularidade, né? Mas em matemática a gente às vezes, ou muitas vezes, tem que fugir disso e vai ter uma atividade justamente para esse conceito. Tá? Bastante comum essa designação: pentágono, hexágono, heptágono, octógono, não é octágono não, octógono, se tornou famoso aí por conta da luta, né, da luta que o pessoal faz, tá? E aí tem um objetivo dessa figura geométrica, né, desse polígono, ser um octógono. Um dia com mais calma a gente fala por que se faz esse tipo de luta num octógono e, por exemplo, não num quadrilátero, né? Tem um porquê, tem uma lógica, tá? Eneágono, decágono, um decágono, o nomezinho é feio, mas ele é simples, né? Possui 11 lados, dodecágono, pentadecágono, e esse aqui que o pessoal às vezes esquece um bocadinho, que é o ico, esse prefixo aí, ico, 20, tá? Lembrando que todos eles aqui, à exceção, né, do triângulo, né, do quadrilátero, eles partem lá, ó, o gono,
que é a ideia de ângulos, bastante comum. Isso aí, professor, não é para decorar, não. Não, é para ler com calma, né? De repente construir. A gente tem recursos, né, tecnológicos e hoje em dia para se fazer isso, né? A gente fez até, um pessoal fez uma graça lá com o losango e com o trapézio, fez o barquinho. E aí, o que acontece? Você tem a ideia de brincando e fazendo a associação das figuras, número de lados e número de vértices, né? Se puder fazer isso descontraidamente, né, com prazer, né? A verdade é essa. Acho que quando a gente faz, constrói alguma coisa, busca o conhecimento sem a imposição, ele vem de forma mais simples. Essa é a ideia, tudo bem? Vamos para a atividade 4? Olha lá. Observando atentamente o polígono abaixo, assinale a alternativa que julga correta. Olha, o polígono está aqui, destacado em verde, vértices, olha lá, destacado também, pessoal, dá para enxergar? Acho que dá, tá ok? E aí temos as alternativas A, B, C e D, tá ok? Na alternativa A, a figura é um quadrilátero, tá, afirmação. Na alternativa B, a figura representa um hexágono. Na alternativa C, o ângulo B, olha lá, não precisa, né, colocar, porque eu já escrevi ângulo. O ângulo B, por ser obtuso, né, desfaz a definição de polígono. Nós já vimos o que é um ângulo obtuso, e essa palavrinha está aí de propósito mesmo. Todos os lados têm medidas diferentes, por isso a figura não é um polígono. Uma dessas afirmativas, aí uma dessas afirmações é verdadeiro, e aí vocês vão ter 2 minutinhos para ler atentamente, observar a figura e nos assinalar a resposta. 2 minutinhos, já retornamos. Até já, Lê. Então, Osmar, eu não vou falar para você que teve unanimidade, porque não teve, não. 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 Tá. Então, ó, a Beatriz, da Escola Herculano de Freitas, da SU2, ela colocou que ela acha que é A e B. A e B? A aluna Amanda Moreira, do 6º A, da Escola Augusto Ribeiro de Carvalho, letra B. O João Otávio de Santos também disse que é letra B. Uhum. Já a Samira, da Escola Professora Mirna Elisa Bonassi, de Embu das Artes, ela disse que é a D, de dado. Uhum. A Rebeca, da Escola Orlando Mendes, disse que é a B. E os alunos da Escola José Muniz Teixeira também é a B. Então, eles estão aí entre A, B, D, e agora? E agora, como diria Carlos Drummond de Andrade, agora José. Tá? É o seguinte, tá? É a B. Tá? É um hexágono. E aí o que acontece? Lembra de uma frase anterior que eu falei que o ser humano gosta da ideia da regularidade?
Então, o que acontece? A gente está muito acostumado com essa ideia do que o hexágono tem aquela coisa bonitinha, né? Aquele reservatório lá onde a abelha deposita lá o mel, sei lá, aquela coisa toda, a figura geométrica toda regular. E não é bem assim. A irregularidade na vida da gente, se prestar atenção, ela é bastante comum também. Então, ó, veja, a figura é um quadrilátero? Não é um quadrilátero, porque para ter um quadrilátero, era que teria que ter pelo menos 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos, e não é o caso aqui, como a gente já sabe. A figura representa um hexágono? Sim. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, essa é a ideia. O que foge? Foge do comum, foge do tradicional, a ideia da regularidade do hexágono. O ângulo B, por ser obtuso, desfaz a definição de polígono? Definitivamente não. Tá? Polígonos podem ter ângulos obtusos e todos os lados têm medidas diferentes. Por isso, a figura não é um polígono. Ora, um polígono pode ter medidas diferentes dos lados, sem muitos problemas. Tá? Portanto, a alternativa B. Tá, ok? E vamos subir a última atividade, Ale. Tá? Atividade 5. Será que você repara ao seu redor? A professora Antônia estava trabalhando as placas de trânsito em inglês e se deparou com a placa STOP, que tem o mesmo formato de polígono que a nossa placa de pare. Tá, ok? O formato poligonal da placa em questão é letra A, letra B, letra C ou letra D. E essa está tranquila. Um minutinho e a gente já retorna. Osmar, Oi, Ale. olha, tem uma unanimidade aqui, tá bom? Então, tanto os alunos do professor Maxwell, como aqui, todos que responderam, colocaram alternativa D de dado. E aí? Mas eu vi uma triangular, viu? Você viu uma triangular? Eu vi uma triangular, sim, tá? Mas subir a resposta. Ixi, não. O formato da placa é octogonal, é verdade, tá? Aí, para desencargo de consciência, deixa eu ler. Tá? Achei, são os alunos da escola José Muniz, do professor Paulo. Vamos Achei. lá. Tá? Então, o formato da placa é octogonal, para ninguém achar que é um achismo meu. Olha lá a placa aqui, ó. Famosa placa de stop aqui para o nosso português. Aqui, ó. Trouxe para a aula da professora Antônia. Ok, matemática também, essa integração aí. Se bem que em stop não é tudo isso, né? Então, aqui, ó. O formato da placa. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! 6, 7, 8. Formato da placa é octogonal. E eu vou me despedir por aqui. Tá? Eu agradeço a participação de todos. Muito obrigado por estarem com a gente aqui nessa aula de matemática. Ale, muito obrigado pela sua participação remota. Osmar, obrigado. O diretor vai colocar o QR Code. Professores, desculpa, mas não dá para ler todas as respostas. Eu sei que vocês estão bravos aqui, mas infelizmente não dá. Osmar, muito obrigada, galera. Até a próxima aula. Obrigado, Ale. Obrigado a toda essa equipe de produção que faz que sempre essa aula aconteça com qualidade e eficiência. Obrigado, pessoal das Libras. Até a próxima.